Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e as novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos, e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão, e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a estas cartas. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são revelados para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a, abre aspas, vocês não devem. Se vocês fizerem, o castigo será esse. Fecha aspas.
As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma. Abre aspas. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se por outro lado você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e uma vida estressante. Fecha aspas. Eu tenho falado através destas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra: mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados segundo sua própria boa vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição aos que os seus anciões religiosos ensinavam, e foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim,
Muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com os seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, senti as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai simples que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso, perguntavam, se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens? Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifícios com o fogo, se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai,
que me permitiu permanecer e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer.